Na aula de hoje, vamos conhecer um dos principais símbolos da tradição budista, a roda da vida ou Bhava Chakra. Dizem que esse símbolo foi criado pelo próprio Siddhartha Gautama, como um presente ao rei Rudrayana. E, após simplesmente meditar profundamente sobre esse símbolo, o rei também atingiu a iluminação. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o seu significado. É comum a roda da vida ser pintada nos muros externos de templos do budismo tibetano na Ásia, como uma forma de transmitir um ensinamento às pessoas que estão passando ao redor. Um exemplar da roda da vida do século XIX se encontra no Museu Nacional de Artes Asiáticas da França, o Museu Guimet, em Paris. A roda da vida representa o contínuo ciclo da existência condicionada, conhecido como o Sansara, ou também a roda de Sansara pelas tradições orientais. Ela pode ser dividida em 7 elementos e 4 círculos concêntricos. Só um esclarecimento: quando vários símbolos estão presentes num só elemento, ele é chamado de emblema. Então, o emblema, como a roda da vida, é um conjunto de símbolos que existem em várias tradições. O eixo interno da roda da vida, no eixo interno se encontram os 3 venenos, que são considerados a origem da existência condicionada, a existência que é regida pela lei do karma, a lei da ação e da reação. Quais seriam esses 3 venenos? O primeiro é a ignorância, que é representada por um porco. Por ser um animal que vive em meio à sujeira, ele foi tomado como esse símbolo da ignorância. A gente tem uma outra obra da tradição budista, A Voz do Silêncio, que fala, por exemplo, da heresia da separatividade. O que é essa heresia da separatividade? Quando nós agimos nos vendo como um ser isolado do todo. Então, por exemplo, eu posso fazer mal a uma pessoa buscando o meu próprio bem. Mas isso é uma visão que é fruto da ignorância, pois se a gente tivesse uma visão correta da realidade, veríamos que tudo está ligado. Então não é possível, fazendo mal a uma pessoa, obter o meu próprio bem. Essa, então, é um dos 3 venenos, a ignorância. O outro veneno é o apego, representado por um pássaro. Dizem que essa espécie de pássaro em particular é um pássaro que é muito apegado ao seu ambiente, aos seus familiares, e por isso ele foi representado como o símbolo do apego. O outro veneno que nós temos é a aversão, representada pela serpente. A serpente, que é um animal muito arredio, muito colérico e que se arma diante de qualquer possível inimigo que se aproxima dela. O apego e a aversão são as 2 motivações animais que existem dentro de nós, seres humanos. Todos os animais agem com base nesses 2 elementos, buscando evitar a dor e obter prazer. Isso é a causa do apego e da aversão. Nós, como seres humanos, também temos essas motivações, mas nós não podemos deixar que o nosso comportamento seja condicionado por esses 2 elementos. E aí, no ser humano, aparece uma terceira motivação, que é a visão do dever. Quando a gente age não buscando o prazer ou buscando fugir da dor, mas quando a gente age de uma determinada forma porque entendemos que é a melhor forma e a mais correta e necessária naquela situação. Essa visão do dever, que é o Dharma, também representa essas leis da vida, as leis naturais. Quando a gente age de acordo com o Dharma, a gente se liberta do Sansara. Quando a gente age contra o Dharma, a gente se aprisiona cada vez mais no Sansara. E essa ação que vai contra o Dharma, ela tem essas 3 raízes, que são esses 3 venenos. Nesse eixo, cada um dos animais morde a cauda do outro, representando que a ignorância, o apego e a aversão se retroalimentam continuamente. Para romper esse ciclo, é necessário a gente buscar as virtudes opostas a esses 3 venenos. Então, oposta à ignorância, temos a sabedoria, oposta ao apego, a generosidade, né? Então, ao invés de eu buscar tudo para mim, eu estar disposto a contribuir para os outros.
e oposta à aversão à benevolência, que é uma postura amistosa, uma postura com boa vontade em relação às outras pessoas. Esse é o eixo interno da roda da vida, né? Esses 3 venenos, como eu falei, seriam a causa de todos os momentos de insatisfação que nós temos na vida. Muitos de nós conhecemos que a tradição budista, um dos ensinamentos essenciais é a dor. Essa dor, em sua origem, era a palavra dukkha, que significa justamente essa insatisfação permanente com as coisas. Quando que nós temos essa insatisfação? Muitos pensam que a filosofia budista é pessimista por causa disso, mas não. Essa insatisfação surge ou quando nós temos experiências dolorosas, ou quando temos um apego a boas experiências, o que faz com que a gente fique preso ao passado e deixe de viver o presente. No presente é que está sempre a plenitude. Se a gente vive preso ao passado, nunca vamos ter essa satisfação. Temos uma frase do filósofo indiano Sri Ram, que ele fala que o homem realmente busca não a perfeição que está no futuro, mas a plenitude que está sempre no presente. Como que a gente pode perceber essa plenitude na nossa vida? Podemos considerar um momento pleno aquele momento em que a gente sente que não falta nada, que a vida está perfeita naquela situação. Geralmente a gente tem esses momentos de plenitude, muitas pessoas têm quando estão com seus entes queridos, quando estão cumprindo a sua vocação, fazendo um papel positivo diante dos demais, quando tem um momento de aprendizado. Então temos várias situações em que a gente sente esse momento de plenitude. Só que a gente só vai ter esse momento de plenitude se a gente está conectado com o momento presente. Se estivermos presos ao passado, com um saudosismo, por exemplo, ou buscando o futuro, que na verdade sempre quando a gente tem uma ansiedade quanto ao futuro, estamos presos ao passado, porque a gente está com a expectativa de repetir alguma experiência que a gente já viveu anteriormente, ou de evitar que uma experiência desagradável ocorra novamente. Então, na verdade, quando a gente se desloca do momento presente, a gente está preso ao passado. E isso nos tira essa possibilidade da plenitude. Então, eu falei para vocês no início que temos 4 círculos na roda da vida. O primeiro, esse eixo, são os 3 venenos. O segundo círculo, ele está dividido em 2 semicírculos. Um representando o movimento ascendente, em que se passa melhores condições de vida devido a ações meritórias, benéficas e bem-intencionadas. Então, como eu falei, quando a gente vive de acordo com o Dharma, a tendência é uma percepção de progresso. Por exemplo, um aluno que se dedica ao seu aprendizado, ele vai ter essa percepção de progresso, porque ele cumpriu o papel dele como aluno. E ele vai obter o aprendizado, vai passar nas suas provas, e, por exemplo, vai poder se tornar um bom profissional. Um outro movimento, que é um movimento descendente, ele se baseia em ações contrárias às leis da natureza, ações contrárias ao Dharma, e vão levar a situações em que a gente tem a percepção que as condições estão se tornando piores. Essas situações, por exemplo, de dor, como fala a tradição budista, né? Essa dukkha, que é essa insatisfação. Então, quando a gente age de acordo com o Dharma, a tendência é um progresso nas nossas condições de vida, no nosso grau de felicidade. E se a gente está bem presente no momento em que a gente se encontra, temos essa possibilidade de situações de plenitude. Quando a gente age contrário ao Dharma, surge, de acordo com essa tradição, essa percepção de infelicidade e a percepção de que as coisas não estão indo bem. Essas oscilações fazem parte da vida de todos. Então, todos nós temos algumas situações em que a gente tem essa percepção do progresso, tem a percepção da melhoria das situações, e outras que não, que a gente sente que as coisas estão piorando, né? De acordo com a tradição budista, tudo isso decorre da gente estar alinhado ou desalinhado com as leis da natureza, as leis da vida, que é o Dharma. Isso é algo muito interessante da gente notar,
que na tradição oriental o Dharma sempre é a base para essa obtenção de melhores condições. É muito comum nos mitos orientais que mesmo os vilões, eles buscam o Dharma também para conquistar poder, para conquistar mais conhecimento, o que é algo totalmente diferente da cultura ocidental. Então mesmo os vilões, por exemplo, as forças da matéria, como a gente vai falar, que são os asuras, eles têm essa percepção que é necessário cumprir o Dharma em algum grau, de alguma forma. O que seria esse Dharma? A gente poderia sintetizar, né? É quando a gente consegue cumprir cada papel que a gente tem na vida. Então, por exemplo, no trabalho, ser um bom profissional, ser um bom integrante da família, fazer a nossa parte nos nossos relacionamentos, como estudante, buscar estar sempre aprendendo, sendo responsável. Em geral, atitudes que contribuem para um corpo saudável, entusiasmo com a vida, ideias claras e um sentido de vida e relações construtivas com os demais e com a sociedade. Poderíamos sintetizar essa ideia do Dharma nesse contexto. De um outro lado, a gente tem também na tradição budista o nobre caminho óctuplo, que enfatiza essa retidão no nosso comportamento, que também é uma outra representação do que seria o Dharma. No terceiro círculo se encontram os 6 reinos da existência. Esses 6 reinos fazem parte da cosmologia budista. Alguns interpretam de uma forma mais literal e outros de uma forma mais simbólica. É importante a gente lembrar que uma mesma situação ela pode ser vivenciada de forma diferente para 2 pessoas. O simples ato de falar em público, que é considerado o segundo maior medo da humanidade, pode ser encarado com muito medo ou até mesmo pânico, e outras pessoas podem lidar naturalmente com essa atividade. Porque é importante a gente entender isso. Mesmo em situações externas adversas, o que é o importante é estar com a consciência correta para se posicionar adequadamente a cada situação. Isso é o que a gente entende como sabedoria, a capacidade de se relacionar adequadamente consigo mesmo, com os demais e com as situações. Quais são esses 6 reinos dentro da cosmologia budista? Temos o reino dos seres divinos, dos devas, e nesse reino é marcado por essa ideia do Dharma, né? Esses seres são seres que vivem buscando o cumprimento do seu Dharma. O segundo reino são dos Asuras. Os Asuras, dentro da mitologia da Índia e da Ásia como um todo, eles têm um papel semelhante ao dos titãs gregos, representam as forças da matéria. E o que é típico do reino dos Asuras? Essa busca por conquistas externas, conquistas materiais, posições, dinheiro, tudo isso faz parte dessa mentalidade dos Asuras, que não são coisas ruins. Por exemplo, a gente ter condições adequadas de vida é uma necessidade, mas você ter isso como sentido de vida, como objetivo, é próprio dessa mentalidade dos Asuras. O terceiro reino é o dos seres humanos, que está ligado a essas questões cotidianas da vida. O quarto reino é o reino dos animais. O que caracteriza esse reino? Viver de acordo com os instintos. Os seres humanos também têm instintos. A gente tem instinto de sobrevivência, que a gente busca a nossa autopreservação, o instinto de procriação, que a gente busca preponderar nas circunstâncias. Está ligado também às motivações que a gente falou nas aulas anteriores, das motivações animais, que é a busca do prazer e evitar a dor. Então isso é típico do reino animal. Temos o quinto reino, que é o reino dos seres famintos. E como eles são representados? Com seres que têm uma boca muito pequena e uma barriga, um sistema digestivo muito grande. Então, por mais que eles tentem se alimentar, eles nunca estão satisfeitos diante da fome. Esses seres famintos podem representar quando nós somos dominados pela ambição ou pelo desejo desmesurado. Uma pessoa ambiciosa, por mais que ela tenha posses suficientes, para ela aquilo nunca vai ser satisfatório. A gente tem dentro das mitologias, nos contos de fadas, o símbolo do dragão. O dragão ele pode representar tanto sabedoria
quanto ele pode representar também essa ambição. Vocês já viram que em muitos mitos o dragão sempre busca ouro, sempre busca posses, mas o que um dragão vai fazer com ouro? Aquilo não tem nenhuma utilidade para ele. Da mesma forma que uma pessoa que já tem o suficiente para viver, buscar mais conquistas materiais também não faz um sentido. Por fim, a gente tem o Naraka, que são os reinos da expiação, que seriam semelhantes ao purgatório que nós temos na nossa cultura ocidental, e são reinos onde preponderam os vícios e as obsessões, e isso leva ao constante sofrimento. Então, uma pessoa, por exemplo, que é viciada em drogas, aquilo não traz nenhuma alegria para ela, não traz nenhum prazer, mas ela não consegue se livrar desse vício. Então, seria uma mentalidade própria dos reinos de expiação, os vícios e as obsessões. Esses são os 6 reinos dentro da cosmologia budista. Como eu falei, é possível uma interpretação mais literal, mas também uma interpretação mais simbólica. O 4º círculo, vocês lembram que eu falei que na roda da vida a gente tem 7 elementos e 4 círculos. O círculo mais externo, ele vai representar as 12 condições do Sansara, ou os 12 nidanas. E quais são essas 12 condições? A primeira é a ignorância. E como que eles representam a ignorância? Como uma pessoa sem visão, uma pessoa cega. E é isso que a ignorância faz com a gente. Um exemplo trivial do nosso cotidiano, Eu estou com uma dificuldade financeira e aí eu pego um dinheiro, eu vejo um dinheiro na minha conta do cheque especial ou então os juros do cartão de crédito. Eu não estou percebendo que eu utilizar aquele cheque especial ou cartão de crédito, eu estou piorando a minha situação. E é isso que a ignorância faz com a gente. A gente toma decisões e age sem um discernimento correto, o que leva a gente a se aprofundar cada vez mais nos nossos problemas. A segunda condição são chamados sanskaras, que são as impressões mentais que moldam a nossa forma de ser. Ela é representada na roda da vida como um oleiro fazendo um vaso de barro. E tem uma analogia famosa na filosofia oriental, que é quando uma pessoa no escuro confunde uma corda com uma cobra. Aquela cobra não é real, mas para a pessoa que está vendo a corda como uma cobra, ela vai sentir o medo da mesma forma. Então, muitas vezes, a percepção que a gente tem da vida, de nós mesmos e dos demais, não é a percepção correta. Mas essa percepção faz com que a gente viva aquilo como uma realidade. O terceiro nidana é chamado Vijnana, consciência condicionada. E como ela é representada? Por um macaco saltando de um galho a outro. E isso me lembra muito, também já aconteceu comigo, por exemplo, quando eu era adolescente, a gente queria aprender violão, passava 6 meses tentando aprender violão, aí depois queria aprender francês, passava 6 meses aprendendo francês. Só que sem a gente se dedicar e se aprofundar em um aprendizado, a gente não vai obter os frutos que a gente deseja. E parece um macaco saltitando de um galho para o outro. Essa consciência condicionada vai criar em nós diferentes interesses temporários, mas nenhum sentido de vida, por exemplo. O quarto nidana é chamado de namarupa, que na verdade é a identificação com a nossa personalidade. Como que ela é representada? Como um barqueiro em seu barco. O barco representa o corpo e o barqueiro representa a mente que se identifica com o corpo. Então todos nós sabemos pela história dos grandes homens e mulheres do passado, todas as potencialidades humanas, mas muitas vezes a gente, ao invés de ver esse potencial, a gente se identifica com as nossas limitações. É igual esse barqueiro que se identifica com o seu barco. Eu lembro aí na tradição grega, quando eles falam da persona, de onde surgiu o termo personalidade, e o que era essa persona? Era representada aquelas máscaras de teatro, que eram utilizadas no teatro grego. A gente conhece, geralmente tem uma máscara alegre e uma máscara triste. Então seria como se um ator
se identificasse com a sua máscara. E é o que acontece conosco, né? Nós, como seres humanos, temos muito mais potencial, mas a gente se identifica com a circunstância e com a limitação em que a gente tem no presente. E esse é o quarto Nidana, Namarupa. O quinto Nidana são os 6 sentidos. Ué, o que são os 6 sentidos? Não tem a ver com a nossa ideia de sexto sentido. Os 6 sentidos são os 5 sentidos, o paladar, o tato, o olfato, a visão e a audição, e também a mente, que a mente é considerada o rei dos sentidos, o coordenador dos sentidos. Hoje os médicos sabem que nem tudo que a gente enxerga a gente vê externamente. Na verdade, os nossos olhos se aproveitam de parte da nossa memória para constituir as imagens. Não sei se vocês já fizeram aquela experiência. Muitas vezes tem um conjunto de letras só com a metade das letras, elas não estão representadas por inteiro, e os nossos olhos enxergam as letras completamente. Isso mostra que a mente também é um sentido que cria as nossas percepções. E na roda da vida, os 6 sentidos estão representados como as janelas de uma casa. E é isso que os nossos sentidos são. São janelas pelas quais a gente vê o mundo e aos demais, a nossa consciência vê ao mundo e aos demais. Esses são os nossos sentidos, as nossas janelas para o mundo. O sexto Nidana é o contato dos sentidos com os objetos sensoriais, né? Então, ela é representada dentro da roda da vida como um casal de namorados. Porque quem se apaixona sabe a força que tem esse contato com o ser amado. Ou então, algo não tão poético assim, imagina que uma pessoa está fazendo um regime, mas passa de frente uma pizzaria ou uma loja de chocolates. Ela sabe a força que tem esse contato dos sentidos com seus objetos, principalmente quando a gente deseja esses objetos ou teme aqueles objetos. Imagina alguém que já nos causou dor no passado, a gente geralmente tende a evitar, se é uma reação espontânea mecânica. O sétimo Nidana são as sensações, são chamados Vedanas, e é representado por um homem atingido por uma flecha no olho. Olha que imagem forte. E por que ela é representada dessa forma? Mostra a força das sensações que podem nos dominar completamente. Esse exemplo que eu dei, imagina se eu passei de frente à pizzaria, não resisti, entrei na pizzaria. A chance de eu quebrar a minha dieta naquele momento é muito grande, quebrar o regime. Acho que todos nós já passamos por uma situação semelhante. Então é por isso que a gente tem que saber se relacionar com os objetos de desejo. Se a gente se aproxima muito deles, é provável que a gente perca esse controle em algumas situações. Esse contato com os objetos dos sentidos e essa sensação que isso nos traz vai gerar em nós a sede de viver, que é conhecido como Trishna, né? Representada como um homem bebendo com avidez. Então, seja uma pessoa que faz muito tempo que não bebe água e está com muita sede, aquela água representa tudo para ele, é justamente essa sede de viver. Ou uma pessoa que gosta de beber álcool, um vinho, e ela tem contato com o vinho depois de muito tempo sem beber, ela também vai mostrar essa força dessa sede de viver. E aí o que é necessário? A gente lembrar, por exemplo, Aristóteles, que falava que a virtude sempre é um reto meio entre 2 extremos. Então, quando a gente se entrega a essa sede de viver, as consequências nunca são boas, porque a tendência é que a gente é dominado por essa busca do prazer ou para evitar a dor. Então, sempre é importante a gente buscar parcimônia, buscar um equilíbrio, mesmo nas coisas que são agradáveis para a gente. O nono Nidana é o apego, e é representado como um macaco colhendo frutos, né? O que a gente pode destacar do apego é o peso que isso traz para a gente. Quando a gente, por exemplo, acumula muitas coisas, né? A dificuldade que a gente tem, por exemplo, para
fazer uma doação de algumas peças do nosso guarda-roupa, mostra o apego que a gente pode desenvolver. Tem pessoas que quando o carro delas é riscado, aquilo parece que ela tomou uma facada. Também mostra a força do apego. Ou o apego a situações, a relações também. E aí é importante a gente ter consciência da força que esse apego tem sobre nós. O 10º Nidana, como consequência de tudo, de todos esses anteriores, vai levar a nós a ter uma forma específica de viver. É chamado Bhava, ou também o vir a ser. E ele é representado não mais aí por um casal de namorados, mas pela a união de um casal. Essa forma de ser vai dar nascimento a uma nova vida, que inclusive o nascimento é o 11º Nidana, representado por uma mulher grávida. Então imagina, isso a gente pode entender, esses 12 Nidanas, ao longo de uma existência ou ao longo de cada situação que a gente passa. A gente pode ver que esse ciclo se completa várias vezes na nossa vida. E dependendo do que a gente alimenta, um novo comportamento, por exemplo, pode vir a nascer, que seria esse 11º Nidana do nascimento. O 12º Nidana é da velhice e da morte, e é representado por uma pessoa falecida, uma pessoa carregando uma pessoa falecida. E também é muito comum, a gente poderia entender essa velhice e a morte no nosso cotidiano como o desinteresse que acontece conosco. Eu dei esse exemplo quando a pessoa quer aprender violão, rapidamente se desinteressa e passa a um novo desejo, a um novo interesse. Então a velhice e a morte também tem essa conotação, não só da nossa morte ao final da vida, mas também dessa morte dos nossos interesses, dessa transformação na verdade, porque dentro da roda da vida tudo se transforma, nada se perde. Então o desinteresse em algo vai gerar o interesse em uma outra coisa. E peraí, esse ciclo não tem fim? Como que se vê dentro da tradição a roda da vida? É importante a gente buscar um sentido construtivo nas nossas ações, como a gente falou lá do nobre caminho óctuplo, dessa busca da retidão nos nossos comportamentos, ou do Dharma, de agir de acordo com as leis da vida. A forma da gente se libertar dessa existência condicionada, que é representada aí pela roda da vida, é a gente buscar ações construtivas, um sentido de vida construtivo em que a gente sinta uma evolução gradual. Então, cada vez desenvolver uma nova virtude, desenvolver um novo aprendizado, buscar um comportamento mais adequado diante das situações. Dessa forma, a gente gradualmente está conseguindo se libertar dessa roda da vida. E cada passo que a gente dá nesse caminho traz para nós uma nova perspectiva. Eu costumo falar nas minhas aulas, nas minhas palestras, que o filósofo não deve se fixar no final do seu caminho, que seria esse ideal de sabedoria, mas a gente deve aprender a curtir a nossa caminhada, porque cada passo que a gente dá já muda a perspectiva com a qual a gente encara a nossa vida e a nós mesmos. Então essa é uma lição que a gente tem da roda da vida. O quinto elemento da roda da vida, segurando a roda da vida, temos uma figura bastante aterradora, que é a representação de Yama. Yama, dentro da tradição asiática, não só do budismo, mas também do hinduísmo e de outras correntes, ele é o Senhor da Morte. E não é um ser malévolo. Pelo contrário, Yama também ele rege o Dharma. Olha que interessante a visão que eles tinham. E o que representa Yama? A impermanência de todas as coisas. É similar ao Cronos grego, que devora os seus filhos, como a gente viu no primeiro episódio. Em relação a Yama, a gente também pode extrair uma lição dos gregos. Como eu falei, é possível vencer Cronos, é possível vencer o tempo que destrói todas as coisas que ele cria. E qual que é a chave para isso? Os gregos Cronos tinha um filho, que era Zeus, tinha mais filhos,
e tinha um neto também, entre outros netos, que era Kairos. O que significa Kairos? Kairos representa a oportunidade do momento presente. Então, quando a gente vive o momento presente com plenitude, com muita consciência, é como se nesse momento a gente se libertasse do domínio de Cronos, porque esse momento ele pode se eternizar. Kairos era representado de uma forma muito interessante. Era uma figura que tinha um topete e passava muito rápido sempre pelas pessoas. O que significa isso do topete de Kairos? Que a oportunidade só pode ser pega de frente. Você não pode pegar Kairos depois que ele passa. E isso representa a necessidade dessa atenção, da gente estar com a consciência plena no momento atual. E Kairos também carregava uma navalha. O que significa essa navalha? Era a navalha utilizada para cortar as cordas que prendiam os barcos ao porto. E representa essa necessidade do desapego. Se a gente está muito apegado ao passado, às experiências do passado, a gente não vai conseguir viver com plenitude o momento presente. Então essa é a forma da gente se libertar, pelo menos por um momento, de yama. Como a gente viu a frase do filósofo Shirihan, né? A gente, na verdade, não busca a sabedoria que está no futuro, né? Essa expressão máxima do potencial humano. O que a gente busca é a plenitude de cada situação. O sexto elemento da roda da vida é o Buda. Em algumas representações, ele está presente fora da roda da vida, representando aquele que se libertou da roda da vida, apontando para a lua ou para a terra pura, representando essa sabedoria. Em outras representações, Buda se faz presente em cada um dos 6 reinos, mostrando a atitude e a sabedoria necessária para viver em cada uma daquelas situações. Isso mostra também que Buda, como uma expressão dessas leis naturais do Dharma, a vida sempre se faz presente para nos auxiliar em cada situação, independente de qualquer que ela seja. O que Buda representa? Representa em algum grau todos os mestres que nós temos na vida, a começar dos nossos pais. Se a gente imaginar nós, seres humanos, sem tudo que a gente aprende na vida social, a começar pelos nossos pais que nos ensinam a caminhar, nos ensinam todas as coisas básicas da vida, depois os nossos professores, os mestres das grandes tradições, o que seria de nós? Então Buda representa essa figura do mestre que se faz presente muitas vezes sem que a gente nem perceba, né? Talvez muitos de nós não tenham percebido o papel que esses pequenos mestres tiveram ao longo da nossa vida. E é isso que representa a figura de Buda, seja fora da roda da vida ou presente em cada um dos 6 reinos. O último símbolo da roda da vida é essa sabedoria, que ela é representada ou pela lua. E por que o símbolo da lua? Imagina um dia escaldante de sol, o alívio que a lua nos traz, né? A luz da lua, geralmente à noite, em que a temperatura é mais amena. Então tem esse simbolismo, a sabedoria e essa iluminação como um alívio do sofrimento da vida condicionada, dessa vida que é gerada pela nossa ignorância da realidade. Então esse é o 7º elemento, ou é a lua ou uma terra pura. Terra pura dentro do budismo é uma imagem semelhante ao que a gente tem dentro do paraíso na nossa tradição cristã. E aqui não representando um lugar, mas representando essa sabedoria, que é uma real compreensão da vida e que possibilita uma plenitude e uma felicidade verdadeiras e totais, né? E aí, como eu falei, mesmo que essa sabedoria esteja distante, ela pode ser conquistada gradualmente, né? O que é importante aí é a gente ter uma direção construtiva na nossa vida, a gente sentir que a gente está dando passos significativos em direção a ser uma pessoa melhor. Eu lembro aí o filósofo budista Nagarjuna, temos uma palestra sobre ele no YouTube, no nosso canal, quando ele fala das 2 verdades, né? Que ele
representa esse nirvana não como um local ou como uma condição a ser alcançada, mas é uma compreensão verdadeira da realidade da vida como ela é. E que a gente pode estar nesse nirvana, ter essa compreensão em qualquer situação que a gente se encontre. Com isso a gente fecha o simbolismo da roda da vida. É um símbolo, é um emblema muito complexo, muito profundo. Espero que vocês tenham gostado e que ele seja objeto aí das nossas reflexões no futuro. Obrigado. Na próxima aula vamos ver o simbolismo das mandalas, que é muito conhecida na tradição oriental, mas que existem também na tradição ocidental.